Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a continuação da resolução do exame de Físico-Química A do ano de 2015, primeira fase. Agora com a questão número 3 do grupo 4, uma questão sobre Química do 10º ano, mais concretamente no tema da tabela periódica. Bem, a questão diz-nos o seguinte: os átomos dos halogénios são do grupo 17, podem então ligar-se a átomos de hidrogênio, originando compostos designados por halogenetos de hidrogênio, como por exemplo temos o cloreto de hidrogênio, HCl, aliás isto até é um ácido e é um ácido forte, e também o iodeto de hidrogênio, HI. Quantos eletrões de valência existem no total, mas eletrões de valência, só de valência, quantos é que existem no total na molécula de ácido clorídrico? Bem, para resolvermos isto, convém sempre fazermos a distribuição eletrónica. O hidrogênio, vocês devem saber, não é? O número atómico é 1, em termos de distribuição, 1s1. Se por acaso vos der alguma branca no exame, não é? Vocês têm uma tabela periódica no formulário, então consultem-na. O cloro tem número atómico 17. O número atómico é o número de prótons, como já vimos, mas no átomo, sendo eletricamente neutro, os prótons são as cargas positivas, têm que igualar os eletrões são as cargas negativas, daí o balanço em termos de carga dar 0. Distribuindo, teremos então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6, 8, 10, 12, faltam 5, então 3p5. Depois devemos observar os eletrões de valência, apenas os eletrões de valência. Os eletrões de valência são os eletrões que se situam no último nível energético. No caso do hidrogênio, nós temos um S1, quer dizer, este eletrãozinho que está aqui está no nível de valência. No caso do cloro, nós temos primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, os eletrões de valência que nós vamos contabilizar são apenas os eletrões do último nível, o que há de ser o terceiro. Bem, com isto a resposta já estaria dada, mas tenham cuidado, aqui o hidrogênio tem um elétron de valência, o cloro tem 7, né? Mas tenham cuidado, porque se tivessem, por exemplo, de alguma forma, HCl2 não faz muito sentido, mas se tivessem, por exemplo, isto, a nível de contagem dos eletrões de valência, o cloro teriam que o contar duas vezes, porque na molécula da HCl existiam então 2 cloros, e nesse caso seriam 7 vezes 2, cuidado com estes pormenores. Eu apenas vou aproveitar isto para também representar até a molécula em notação de Lewis, onde teríamos aqui o hidrogênio, onde eu representaria assim um eletrão, e depois teria aqui o cloro, onde teria 7 eletrões no nível de valência. 2, 4... 5, 6, 7. Até vou colocar assim aqui. Ok, reparem o cloro com os 7 eletrões de valência e o hidrogênio apenas com 1. Reparem que estes dois átomos, não é? Quando se ligam, formam, devido a serem dois gases, formam uma ligação covalente simples. Ligação covalente. Uma ligação covalente é uma ligação entre não metais, covalente simples. Para esta questão não interessa nada, mas é aquilo que eu vos disse. Eu também estou a aproveitar as questões para falar um pouco também de outras coisas, podem estar ligados a estes mesmos temas. Aviso desde já que, em princípio, resolverei também, ou tentarei resolver, isto nunca há promessas, tentarei resolver o exame também da segunda fase. Isto porque estou a ver que faltam alguns temas, né, neste exame da primeira fase, faltam alguns temas que vos podem sair neste próximo exame. E então penso que se resolver também o exame da segunda fase, onde há temas que aqui faltam que aparecem na segunda fase, penso que dessa forma ficarão com uma ideia um pouco mais abrangente de todos os temas. Ok, quanto à resposta desta questão, é só responder a molécula, não é? A molécula
de HCl tem 8 eletrões, né? 7 do cloro mais um do hidrogênio, tem 8 eletrões de valência. Era uma questão bastante acessível. Bem, viajaremos agora até a segunda linha. Na segunda linha, eu tomei a liberdade de colocar aqui uma tabela periódica. Vocês podem, obviamente, visualizar aquela tabela que tem no formulário. Bem, o cloro antecede o iodo no mesmo e teremos que colocar aqui, olhando para as opções, se é o mesmo grupo ou o mesmo período da tabela periódica, o que permite prever que o comprimento da ligação HCl deverá ser maior ou menor do que o comprimento de ligação entre o iodo e o hidrogênio. Bem, para responder à questão, né, é uma questão de escolha múltipla, também não me parece muito complicada, talvez a segunda avaliação seja um bocado mais profunda, mas a primeira é bastante rudimentar. E o cloro antecede o iodo no mesmo, é uma questão de olharmos para a tabela periódica e vemos aqui no grupo 17, nós vemos aqui o cloro e no mesmo grupo, né, o grupo são as colunas verticais, no mesmo grupo, mas num diferente período. O período são então as linhas horizontais, a primeira linha horizontal é o primeiro período, a segunda é o segundo, a terceira é o terceiro. Reparem que o cloro pertence ao terceiro período e ao grupo 17. O terceiro período indica que o cloro, na sua distribuição eletrónica, tem 3 níveis de energia. E o grupo 17 indica-me que, nesse último nível, o cloro tem 7 eletrões de valência. Já o iodo, visto ser também do grupo 17, indica-me que no último nível energético, que é o quinto, ou seja, ele tem 5 níveis de energia, porque está no quinto período, e nesse último nível de energia ele tem 7 eletrões no último nível, porque pertence então ao grupo 17. Mediante isto, o cloro antecede, quer dizer, o cloro vem antes, né? Antecede o iodo no mesmo, quer dizer, eles são do mesmo grupo, né? São exatamente do mesmo grupo. Então aqui deveríamos colocar grupo, ou seja, só pode ser a ou a B. O que permite prever que o comprimento de ligação, e agora pedem-nos aqui uma comparação entre o comprimento de ligação, quando se ligam os átomos de hidrogênio e cloro, e fazendo uma comparação também quando se ligam os hidrogênio e iodo. Bem, importa perceber o que é o comprimento de ligação. Eu vou fazer aqui um bonequinho. Eu tenho assim aqui um átomo de hidrogênio que se vai ligar, por exemplo, a um átomo de cloro. Sim, teria assim aqui um átomo de cloro. O comprimento de ligação é exatamente igual à distância internuclear, ou seja, o comprimento que vai de um núcleo de um átomo até o outro, isto é que é o comprimento de ligação. Comprimento de ligação. Comprimento de ligação é a mesma distância internuclear. Agora, como é que nós vamos comparar esta ligação entre o hidrogênio e o cloro e a ligação entre o hidrogênio e o iodo? Reparem no seguinte, eu vou montar agora aqui a molécula de hidrogênio e iodo. O hidrogênio tem exatamente o mesmo tamanho, né? Estamos a falar do mesmo átomo. Agora, reparem nisto. É que o iodo é do mesmo grupo que o cloro, mas tem um período maior. Se o iodo tem um período maior do que o cloro, quer dizer que o raio atómico do iodo é superior ao raio atómico do cloro. Porque quanto maior for o período, maior é o raio atómico do átomo. Se ele tem mais níveis, né, de energia, o raio atómico é o que vai a distância que vai do núcleo até o último nível na nuvem eletrónica, até à periferia da nuvem eletrónica, isso é que é o raio atómico. Por isso, se tem um maior período, tem mais níveis, tem um raio atómico maior. Por isso é que dizemos que ao longo do grupo o raio atómico aumenta, porque ao longo do grupo nós estamos a aumentar o período, certo? O que isto quer dizer que o raio atómico do iodo é maior do que o raio atómico do cloro. O que quer dizer que se eu tivesse que fazer aqui um boneco agora para representar o iodo, ele terá um tamanho muito maior,
do que o átomo de cloro. Então poderia representá-lo, por exemplo, assim. Isto seria então o meu átomo de iodo. Comparando então as distâncias internucleares, porque isso é que é o comprimento de ligação, nós percebemos que o comprimento de ligação na ligação hidrogênio-iodo é maior do que o comprimento de ligação na ligação hidrogênio-cloro, visto que o átomo de iodo é muito maior do que o átomo de cloro. E então, respondendo aqui à questão, permite prever que o comprimento de ligação H-cloro ou hidrogênio-cloro será menor, não é? Esta aqui é menor do que hidrogênio e iodo. Então aqui a palavra certa seria menor, o que quer dizer que em jeito de resposta seria a opção B, grupo, e depois menor. Fico-me então por aqui. Agora a seguir vamos entrar no grupo 5 e também no grupo 6, que já é Química do 11º ano, e terminaremos aí a resolução do exame de 2015 e depois procurarei fazer o exame também da segunda fase do ano passado. Ok? Tchauzinho, até já.